faço uma indicação ao prefeito municipal, que deu uma polêmica geral essa semana em relação do cancelamento das multas por avanço de semáforo. E, por decisão judicial, pediu a paralisação desses radares e o cancelamento dos efeitos das multas. Então, o que eu indico ao senhor prefeito? Vamos consertar o que está errado, senhor prefeito. E o que está errado que eu faço a indicação? Eu não fui o denunciante junto ao Ministério Público. Quem foi o denunciante foi um especialista em mobilidade urbana, que é funcionário da INDEC. E ele que fez a denúncia me procurou. E eu, por ser engenheiro, o que eu fiz? Eu fui procurar a INDEC, uma empresa com 900 funcionários, para ver como é que funciona a questão. Eu fui conversar com a autoridade de trânsito do município. E como é que funciona? Primeiro, tem que ter uma justificativa para a instalação do semáforo. Então, basicamente, tem 3 pontos principais. É uma via que tem um grande número de acidentes, e aí eu fiz um ofício para a prefeitura, pedi, cadê a relação de acidentes naquela esquina lá? Não me entregaram. Segundo, tem um alto fluxo de pedestres, por exemplo, é do lado de um shopping, do lado de um supermercado, do lado de um terminal rodoviário? Ou para organizar o trânsito? Tem um fluxo muito grande e nós precisamos organizar o trânsito. E aí, baseado nessa necessidade, é encaminhado para um setor técnico que faz o projeto. E quem tem que elaborar esse projeto é a autoridade de trânsito. Ela é clara com relação à legislação municipal. E eu fui conversar com a autoridade de trânsito. Falei, autoridade, o senhor já viu algum projeto? Ele falou assim, não, nunca teve projeto. Falei, como assim? Nunca teve projeto? Não, nunca vi um projeto. Falei, mas não é o senhor que tem que elaborar? Falei, E não tem projeto? Como é que instalou um equipamento? Então, a gente vê uma deficiência dessa gestão pública, porque é uma deficiência e é preciso reconhecer isso. Não foi feito projeto para instalar um equipamento. Por exemplo, se eu entro em um projeto e não faço um projeto, eu não posso construir, depois eu sou penalizado. Então, além do mais, aconteceram outras questões em relação a essa situação. Por exemplo, a gente identificou que tinha um problema inicial lá, que era o tempo do sinal amarelo. E aí, o que a Secretaria, o Demutran, a Secretaria de Obras acabou fazendo? Não, tinha deficiência. Eu fui no local, eu filmei os 15 equipamentos, estava errado. Era uma via, por exemplo, a Kennedy, 60 por hora. O sinal amarelo tem que ter 4 segundos. Não tinha 2,5. E aí, outro ponto. Para dar angulação, para você ter uma visibilidade adequada do semáforo, ele tem que estar a 13 metros de distância a instalação. E aí tem semáforos que não está. Então, como é que você substitui isso? Coloca um repetidor do lado. Outra coisa, o tempo de retardo. O que é o tempo de retardo? Que é um termo técnico. É o tempo que se passa no amarelo até o laço detector, onde realmente multa. E às vezes você tem um ônibus, por exemplo, que é grande. Até ele passar, às vezes a traseira dele ficou lá atrás, ele tomou multa. Então, tudo isso, eu conversei com especialistas da área, só finalizando, presidente, eu conversei com especialistas da área, e é preciso a autoridade de trânsito determinar essas questões. Então, é de fundamental. Além do mais, nós fizemos o levantamento junto às cidades da região, e nós verificamos, por exemplo, Vinhedo. Vinhedo multou ano passado 5,95%. Campinas, 11%. Valinhos, 7%. Indaiatuba, 59,83%. Então, induziu os motoristas a... Só vou concluir, então, eu falando a palavra livre. Então, tudo isso induziu as pessoas a tomarem multa. Nós estamos falando de 120 mil motoristas que foram penalizados injustamente. Nós estamos falando de 37 milhões. E se o prefeito recorrer dessa decisão judicial, isso em 5 anos vai chegar próximo de 70 milhões. E quem que vai pagar essa conta é a população de Indaiatuba. Vou retomar a questão da decisão judicial que cancelou as multas do município aí em relação aos semáforos que estavam instalados ilegalmente.
Então, eu gostaria de colocar que quando o denunciante apresentou as questões de tempo de amarelo junto ao Ministério Público, ele colocou lá que o tempo do amarelo estava em desacordo com a legislação que exige que em vias de 50 a 60 km por hora, o tempo do amarelo teria que ser no mínimo 4 segundos. E aí o que o denunciante fez? Ele foi lá e filmou os equipamentos e comprovou que estava abaixo. Depois ele me acionou e eu também fui lá verificar o tempo do amarelo. E aí verifiquei que estava também, em alguns pontos, errado o tempo do amarelo. E o que a promotoria fez? Encaminhou o oficial de promotoria para fazer a filmagem também, que verificou esses pontos que estavam ilegais. E aí, eu queria, senhor líder do governo, reiterar que eu não tenho nenhuma inimizade com o senhor prefeito. Muito pelo contrário, eu estou aqui alertando que tem equívocos e erros, e eu só quero que seja aplicada as normas de acordo com a legislação vigente. É isso que eu espero. Mesmo até para não gerar problema para ele. Então, que ele entenda isso. E aí, tem uma coisa que eu entendo que a secretaria, os gestores da Secretaria de Obras fizeram, e que foi errado, que tentou me enganar, tentou enganar a promotoria, e principalmente enganou a população. Enganou os 120 mil motoristas que foram penalizados com multas. O que fizeram? Na calada da noite, foram lá e alteraram o tempo do amarelo. Então, foram lá na Kennedy e tal, estava 2,5, eles corrigiram. Legal, perfeito. Depois eles fizeram um projeto. Eu até peguei um modelo de um projeto, que é o equipamento 447. Está localizado lá na Kennedy com a 13 de maio. E aí aqui tem o projeto, né? Aí, o que eles fizeram? E aí que eu acho que é o erro. Faltou a prefeitura reconhecer que errou, ir lá, falar, não, nós erramos, nós vamos fazer o projeto de acordo com a norma, nós vamos apresentar um projeto e nós vamos fazer as adequações necessárias. Não. Fizeram na calada da noite. E aí, por exemplo, na Kennedy, a Kennedy é uma via de 60 km por hora. E aí, o que a Secretaria de Obras fez? Foi lá, chegando no radar, no semáforo, colocou uma placa lá de 40 por hora. Porque daí o tempo do amarelo tem que ser menor. Aí sabe o que eu fiz como vereador? Fui lá, tirei foto da placa. Está lá a data de fabricação da placa. A data de fabricação é recente. Eu fui no Street View do Google Maps e verifiquei lá, busquei. 2 meses atrás, não tinha a placa de 40 por hora. Então, ou seja, modificaram o local para justificar o erro. Então, são diversos fatores. E aí, sabe o que eu vejo, seu Índio, vereador Índio? Estão querendo, né, colocar tudo a culpa numa pessoa só, que é a autoridade de trânsito. E eu fico triste com essa situação, porque o que precisaria fazer, senhor prefeito? O senhor descer as escadas, ir lá na Jari, conversar com ele e falar, o que está errado? Ele vai falar, está errado, que eu preciso estar junto com o Demutran. Eu não sei, ele não é engenheiro, não é arquiteto, mas pegar um desenhista, fazer esses projetos de acordo com as orientações da autoridade de trânsito, e ele que tem que dizer, o tempo de retardo é tanto, ali precisa de um repetidor, ali o semáforo tem que ficar a mais de 13 metros, porque senão não vai dar visibilidade, e o motorista vai ser induzido à multa. Então, todo esse contexto, para quê? Nós não queremos gerar multa, nós queremos gerar segurança para os pedestres e para os motoristas. É essa que tem que ser a essência. Quando eu vou a Campinas, a Valinhos e a Vinhedo, e eu vejo que as multas por avanço de sinal e parada na faixa de pedestre é em torno de 8%, 10%, 11%, e a gente vê que em Indaiatuba é 59%, quase 60%, tem uma discrepância clara nisso. Qual que é o intuito, se não arrecadar? Então, de forma muito clara, muito correta,
eu fiz uma indicação, prefeito, faça isso, faça o projeto, assuma o erro da sua secretaria e dê segurança e gere segurança aos motoristas e aos pedestres de Indaiatuba. Então, eu fiz um cálculo de devolução, inclusive o juiz já corrigiu a decisão dele, que ele errou, ele teve um equívoco em relação ao cálculo do tempo de cancelamento das multas, que ele tinha colocado de 21 a 25. Como são 5 anos, ele corrigiu agora a decisão, voltou de 2020 a 2025. Então, isso, hoje, nós estamos falando de em torno de 38 milhões de reais para ressarcimento dos motoristas. E se a prefeitura for recorrendo, demorar pelo menos 5 anos esse processo, pode chegar a 70 milhões de reais. Então, eu faço essa orientação ao prefeito, espero que ele faça o que é correto, que seja feito, que é realmente ter um projeto, fazer as adequações necessárias, para não induzir o motorista à multa, mas gerar segurança no trânsito, e dizer que eu não tenho nada pessoalmente contra o senhor prefeito. Eu só quero que a legislação seja cumprida. Muito obrigado. Vereador